E aí surge essa dúvida, né? Obesidade é doença, não é doença, né? As pessoas estão querendo inventar, né? Colocar a obesidade no lugar de doença e que isso aumenta o preconceito, isso aumenta o estigma. Gente, a obesidade, ela é uma doença e ela já é definida assim há alguns anos pelo OMS, né? Então, assim, a gente também não pode minimizar esse problema. É uma doença que é séria, que é grave, e ela traz outras consequências. Então, além de ser uma doença crônica, que não tem cura ainda, é uma doença que ela leva a outras doenças, né? É uma doença que pode causar a hipertensão, ela pode causar diabetes, ela pode causar vários problemas de saúde, né? Alguns tipos de câncer, né? Alguns tipos de tumor são causados, tem como fator de risco a obesidade. Então, assim, a gente tem que entender que a obesidade é, sim, doença, é super complexa, é multifatorial, atinge milhares de pessoas no mundo. No Brasil, 60% das pessoas estão em sobrepeso ou obesidade, então é bem comum, né, é bem frequente. A gente precisa tomar o cuidado de tratar a obesidade como doença e com o respeito que ela precisa. Doutora Tatiana, quando a gente fala em obesidade, existe uma régua para dizer acima de tal peso, ou isso vai depender do seu condicionamento físico, enfim, do seu corpo? Porque tem gente que é maior mesmo, tem gente né, tem gente que engorda ao longo da vida, tem gente que já nasce assim. Eu acho que, né, separar aí como é que é essa divisão aí. Isso. Tem definições que são mais superficiais. A gente, numa consulta médica, a gente não usa alguns critérios, né? Então, por exemplo, aquele critério do IMC, que é baseado só no peso, já está ultrapassado para a gente usar isso quando a gente entra no tratamento da obesidade. Porque às vezes a gente vai ter no consultório um paciente que é muito pesado, mas ele é muito pesado às custas de ter muito músculo, por exemplo. Né, quando a gente vê lá fundo, quando faz uma bioimpedância, faz um exame aqui no consultório e vê o percentual de gordura dele, não é muito elevado. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes o paciente está achando que está super bem aí, está dentro daquele peso, né, ideal, tá? Com o IMC, como se estivesse bem, quando na verdade ele tem um percentual de gordura no corpo muito elevado e o corpo dele está correndo risco, tá? Com inflamação, né? Tá circulando toxina inflamatória naquele organismo que tem muita gordura, e aí aquele corpo, mesmo não estando acima do peso, ele se comporta assim como de qualquer paciente obeso. Então, a gente, pensando em tratamento, a gente tem critérios mais profundos que aquele que é usado na classificação de obesidade, que é o índice de massa corporal, que é o IMC. Mais do que se preocupar com o peso, tem que se preocupar com a gordura que você carrega no seu corpo, é isso? Sendo magro ou não. Isso, e mais que isso, assim, a proporção que você tem de músculo e gordura no corpo, né? Porque é como se o tecido de gordura, ele produz citocinas inflamatórias, ele vai jogando toxinas no seu corpo, isso circula através do seu sangue, desde o cérebro, né? Vai ali comprometendo todas as suas células, todas as suas funções. E, por outro lado, no músculo, a gente tem mecanismos para defesa do corpo, tem GLUT4, né? Tem mecanismos que tiram o açúcar do sangue. Então, o equilíbrio entre essas duas coisas também é muito importante. Então, é a quantidade absoluta de gordura, sim, mas também da proporção de músculo e gordura. E aí a gente pensa nisso, assim, e aí a gente tem que voltar esse olhar para a pessoa que está passando por esse problema, porque há um estigma muito grande, né? Essas pessoas, elas são discriminadas, sim. Essas pessoas, então tem que ter muito cuidado para abordar a obesidade com respeito. Essas pessoas, elas acabam, inclusive, acreditando nisso que elas ouviram a vida inteira. Então são pessoas que, às vezes, já foram tão julgadas como pessoas até uma questão de caráter, né? Essa pessoa não tem autocontrole, essa pessoa não tem força de vontade, essa pessoa não tem determinação, e ao longo da vida ela acredita tanto naquilo que ela começa a ter um comportamento de não se alimenta na frente do outro porque ela vai ser julgada, ela evita alguns
passeio, se ela tiver que expor um pouco mais o corpo, né? Ou se tiver alguma atividade que requer mais empenho da parte dela. Então, ela começa a acreditar que ela é realmente culpada por aquilo. E a pessoa que tem obesidade, ela não é culpada. Ela tem uma condição física que precisa de tratamento, porque é uma doença, e ela não tem nenhuma culpa por estar daquele jeito. Se ela come a mais, e ela sente culpa por comer a mais, se ela come a mais, é porque o organismo dela funciona de uma forma que faz com que ela coma mais. E faz com que ela não dê conta de se controlar ao ver determinado alimento. E se ela tiver um bom tratamento, ela vai passar a fazer a escolha melhor. Mas ela precisa estar tratada. Então, ela não é culpada porque come mais. Tem gente que fala isso, né? É culpada sim, come um monte, né? Come demais. Mas ela não tem culpa por esse comportamento. Ela não dá conta, como uma outra pessoa que não tem um problema, e tem tudo equilibrado, de fazer aquela pausa de consciência e escolher o que vai comer. E falam que é muito simples, né? Que é só parar de comer e pronto, tá resolvido o problema. Não é assim. A origem é multifatorial, a cura também é multifatorial, né, doutora? Exatamente. Tem gente que fala isso, né? Só fechar a boca, ir para academia. Eu acho isso tão cruel. Isso é a mesma coisa que falar, ó, ganhar na Mega Sena é muito simples. Você tem que acertar 6 números de 1 a 60, e aí você vai ficar milionário amanhã. Isso não é simples assim. Às vezes aqui a gente com um monte de recursos, usando várias coisas, como a Antonella está falando, é multifatorial. O intestino não funciona bem, o sistema endocannabinoide não funciona bem, o paciente pode ter compulsão alimentar, né? Fatores genéticos que fazem com que aquele corpo seja alterado, não é simples assim. Ele vai fechar a boca, ele vai para a academia, depois de um mês, às vezes ele vai perder 1 quilo, vai morrer de frustração, e no mês que vem ele está com aquele pensamento de que ele não dá conta, de que ele é incapaz, frustrado, e às vezes ele até engorda. Então não é só isso, não é só fechar a boca e ir para a academia, não. E é engraçado, Fernanda, observar a mudança de comportamento das pessoas. A sociedade, né, ela está sempre mudando, né, com o passar do tempo. Há bem pouco tempo atrás, aquela criança gordinha era tida como saudável, né? A pessoa forte, né? A pessoa forte era gorda. Hoje em dia, não. Desde a infância, mais tenra infância, a criança já é cobrada para estar dentro dos padrões estabelecidos como os corretos, como os aceitos, né? Mas por outro lado também, hoje em dia. Por outro lado, você está falando aí, recentemente eu vi um vídeo na internet de uma experimentação, vamos falar assim. Sim. De várias crianças que não sabiam o que era a médica. Os legumes, né? Os legumes. Eu vi isso, eu vi. O que é isso? E eles não sabiam. A turminha não conhece. Mostrava uma beterraba, ela não sabia o que era. Não sabia o que era beterraba, não sabia o que era tomate, não sabia o que era manga, frutas, né? Enfim, verduras e legumes. E isso também é da infância, né? Como é que você também está se alimentando ali? Porque ainda tem esse lado, né, doutora Tatiana? Exatamente, que você come na infância, pode definir lá no futuro como seu organismo funciona assim. E aí é isso, a gente também não pode, tem que entender isso. Só fazer atividade física e comer melhor não resolve, mas é preciso que tenha, né, que a gente também tenha mudança de hábito para conseguir. Muitas vezes o que o tratamento vai fazer é permitir que a pessoa consiga mudar os hábitos, né? Mas é uma associação de tudo. Não adianta o paciente que chegou aqui no meu consultório, tá super pesado, sem energia, sem disposição, falar com ele para ir para a academia. Ele não quer se expor, ele não tem força física, ele vai se lesionar porque ele está muito pesado. Mas num segundo momento, ele vai ter um problema, mas num segundo momento, que ele já estiver melhor, com mais disposição, que ele vai precisar incluir isso aí na mudança de hábito. Só isso não vai dar conta do problema, mas precisa, desde lá da infância, começar a colocar esses hábitos. E eu acho que da infância também a gente precisa se preocupar, né, quem tem criança em casa, orientar, orientar seu filho a cuidar do paciente, da pessoa, do amiguinho que ele está vendo ali que tem o problema, porque o bullying é uma coisa muito séria. Isso pode ter consequências muito graves e irreversíveis na cabeça de uma criança e de um adolescente. Orientar seu filho de que não é engraçado fazer piada com peso, não é legal. Acho que a pessoa que é obesa vai acostumando com aquilo, ela sofre tanto isso que ela mesma vai brincando. Isso não é engraçado, não é divertido fazer brincadeira com o peso do outro, né? Muitas pessoas
é um problema de saúde, né? E é uma doença, e essa pessoa ela não escolheu estar daquele jeito.